Que miserável homem que sou, que me tornei, mendigo pão que antes sobrava e que era meu. No desapontamento, a esperança, e vivo independentemente do que passou, pois se na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Como um refugiado, deixando seu país, fugindo pela noite, sem conseguir dormir, confiando na promessa que o pranto toma a noite, mas logo vem o dia e gritos de alegria. As casas que eu construí longe de ti, se tudo mudou, eu abro essa imaginação da esperança que amanhã estarei onde te encontrarei. Se a chuva não cansar e o barco reviar, que eu acorde em terra firme, se tudo mudou, em Cristo eu sou mais que sou. Atrás eu deixo o homem fluir.
culto da Igreja Presbiteriana Brasileira está apenas começando. Fique com a gente. Muita coisa boa vem por aí. Deus tem uma palavra para você hoje. Sua contribuição é muito importante para a nossa igreja. Temos ajudado e socorrido pessoas com necessidades durante este período da pandemia. Assim também como temos investido em recursos para que os nossos cultos sejam transmitidos. Você pode fazer a sua contribuição pelo Venmo. Procure por Brazilian Presbyterian Bible Church. Você pode entregar a sua oferta, o seu dízimo ou a sua doação. Se você precisa de alguma ajuda, se você está passando por alguma privação, nós estamos dispostos a lhe ajudar. Envie um e-mail para o endereço assistenciaipbdc@gmail.com. Assim você será atendido e abençoado. Eu quero convidar você para participar conosco das nossas reuniões pelo Zoom durante a semana. A partir desta semana que está começando, nós teremos as nossas reuniões apenas às quartas-feiras, às 8h30 da noite. Um novo horário, quarta-feira, 8h30 da noite, e o tema será Discipulado e Oração. Vamos estudar a Bíblia e vamos orar durante um período máximo de 1 hora, a partir das 8h30 da noite. Se você quiser receber o link, mande uma mensagem para mim, Pastor Lucas, número 301-802-1743. E eu vou mandar para você o link da reunião e você pode aparecer em nossos encontros pelo Zoom. Toda quarta-feira e somente às quartas-feiras, às 8h30 da noite, discipulado e oração. Seja bem-vindo aos nossos encontros de estudo da palavra e de intercessão e oração diante do nosso Deus. Um grande abraço, fique na paz de Jesus. Um bom dia, a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo ao nosso momento de culto, louvor e adoração ao nosso Deus. Nós queremos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 145. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Nós vamos ler o Salmo de número 145, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. A Bíblia nos faz um desafio contarmos às futuras gerações os feitos maravilhosos de Deus. E uma das formas de fazermos isso é cultuando ao nosso Deus, convidando nossos filhos, amigos, pais, pessoas que amamos a compartilharem conosco de cultos, de mensagens, participando presencialmente numa igreja ou aqui, mesmo pelas plataformas digitais, pelo YouTube, pelo Facebook. Estamos anunciando a grandeza do nosso Deus. E é o que nós vamos fazer, cantar louvores, ouvir a sua palavra e anunciar o Deus que está acima de todos os deuses, o único Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus Santo, poderoso, digno é o teu nome, digno de ser louvado. Nós queremos nos apresentar diante do Senhor nesta manhã para oferecer culto, honra, glória, louvor e adoração ao teu nome. E queremos fazer isto como uma forma de anunciarmos às futuras gerações os feitos maravilhosos do Senhor. O Senhor tem sido bom para conosco, tem nos livrado do mal, tem nos sustentado, tem nos dado alegria, tem nos dado a tua paz. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Recebe, ó Deus, a nossa vida na tua presença. Mesmo pecadores como somos,
Eu sei que o Senhor pode nos perdoar, nos lavar com o sangue do Teu Filho amado Jesus e restaurar em nós a alegria e o desejo de louvar ao Teu santo nome. Recebe a nossa vida na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Fique conosco. Quero te convidar a adorar o Senhor Jesus conosco nos próximos minutos. Dando sequência à nossa série de mensagens sobre o Deus da esperança, hoje nós queremos falar a respeito de Jacó. Nós temos um texto base, que é o texto de Romanos, capítulo 15, verso de número 13, quando o apóstolo Paulo nos diz que o Deus da esperança os encha com toda a alegria e paz por sua confiança nele e faça transbordar em vós esperança pelo poder do Espírito Santo. E nós temos falado de esperança nesses dias tão difíceis, mas não a esperança como algo que Deus requer de você, mas estamos falando do Deus da esperança, que produz em nós, que gera em nós, por meio do seu Espírito, toda a esperança. Nós que estamos vivendo dias difíceis, queremos olhar para o futuro, queremos olhar para o ali e além, mesmo que agora estejamos vivendo dias tão complicados, queremos olhar para frente com muita esperança. Semana passada nós falamos sobre o Deus da esperança e Abraão. Hoje eu quero falar com você a respeito do Deus da esperança e Jacó. Nós vamos ler a palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número 28. Gênesis 28, de 10 a 17. Vamos ler a palavra, quero que você acompanhe comigo a leitura que será feita. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo
alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, e para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Até aqui a nossa leitura para a nossa meditação no dia de hoje. A Bíblia nos diz que a pessoa que tem a confiança e a esperança no Senhor, ela é feliz. Isso está no Salmo de número 146, verso de número 5. O profeta Jeremias também concorda com o salmista quando diz que a pessoa que deposita a sua confiança no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas. Essa pessoa não ficará ansiosa diante das circunstâncias adversas na vida. O cristão, o crente, a pessoa que se entrega pela fé ao Senhor Jesus e confia no amor de Deus, esta pessoa tem em si a esperança, porque Deus mesmo deposita em seu coração a esperança. Mas quando nós olhamos para a história de Jacó, nós poderíamos dizer que a história de Jacó não era uma história com muita esperança, ao olharmos principalmente os seus primeiros anos até a sua juventude e idade adulta, quando ele toma uma decisão muito equivocada em sua vida. Jacó decidiu roubar a bênção da primogenitura de seu irmão gêmeo Esaú. Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos e a Bíblia nos diz assim, que quando sua mãe estava grávida, quando Rebeca estava aguardando a chegada dos dois meninos, a Bíblia diz assim que lá no ventre dela eles já estavam em conflito. E quando Esaú sai primeiro como o primogênito, Jacó já sai agarrado no calcanhar do seu irmão e recebe logo de cara este nome, Jacó, que significa suplantador, aquele que quer estar por cima, suplantar-se, colocar-se acima dos outros, enganador. E nós vemos na vida de Jacó todas essas características se cumprindo. Alguém que trapaceia, alguém que quer estar por cima, alguém que quer fazer negócios escusos, alguém que quer tomar caminhos ilícitos para melhorar na vida, para subir, para se colocar sobre os outros. E Jacó se torna esta pessoa complicada, este homem que ganha uma má fama, mas ao cometer este crime de roubar a primogenitura do seu irmão, se fazendo passar pelo seu irmão, indo até a tenda do seu pai, dissimulando a voz do seu irmão, cobrindo seu corpo com mais pelos, porque seu irmão Esaú era peludo. Mesmo assim, Jacó recebe do seu pai Isaque a bênção, mas ganha também o ódio do seu irmão. Esaú, ao ver que havia perdido a bênção da primogenitura, decide matar o seu irmão Jacó. A Bíblia nos diz assim que Esaú já estava consolado com o desejo de esperar a morte do pai para matar Jacó. Por isso, o nosso amigo Jacó tem toda uma história que poderíamos olhar para ele
e dizer: este não tem esperança, até o nome dele já o condena, até as suas características pessoais já o levam para a ruína, não existe esperança para Jacó. Seus atos são questionáveis. E depois de tantos erros, a pergunta é: era possível reconstruir a sua vida? Poderia este homem ter esperança? E eu gostaria de, a partir deste texto que acabamos de ler, conversar com você a respeito do Deus da esperança e Jacó. O tema da nossa mensagem é muito simples: o Deus da esperança e Jacó. A história nos diz que Jacó, ele parte então em direção à terra de Harã, onde morava o seu tio Labão. Ele iria se esconder ali por muitos anos, até que a ira, a raiva, o ódio do seu irmão pudesse passar. E ali, ele, na jornada indo em direção até a casa do seu tio, ele dorme no deserto. Ele faz de uma pedra o seu travesseiro, tem um sono profundo e tem um sonho, o sonho de uma escada que tinha sua base na terra, mas que tocava os céus, e por aquela escada subiam e desciam anjos. E de repente Jacó vê que Deus está do seu lado e Deus lhe faz uma promessa, Deus se revela para ele, dizendo: eu sou o Deus dos seus antepassados, eu sou o Deus do seu avô Abraão, eu sou o Deus do seu pai Isaque. Eu vou estar com você, os seus descendentes serão numerosos, eu vou abençoar você, você vai sair daqui deste lugar onde você está deitado, mas você vai voltar para cá um dia, e neste lugar, esta terra onde você está deitado, os seus descendentes habitarão. Vocês serão prósperos, vocês serão maiores do que o pó da terra. E a Bíblia nos diz então que Jacó se levanta daquele sonho tão extraordinário e toma uma decisão: chamar aquele lugar onde ele havia deitado de Betel. E faz a afirmação: Deus estava neste lugar e eu não sabia. E Jacó então segue viagem e passa então anos longe na casa do seu tio, se casa, retorna com seus filhos. E você sabe muito bem, nos capítulos 32 e 33 de Gênesis, ele se reconcilia com seu irmão. A história de Jacó com Deus é uma história belíssima. É a história de alguém que todos poderiam olhar e dizer: não tem esperança para este homem. Mas o Deus da Bíblia é o Deus da esperança. E eu gostaria de trazer algumas lições para o nosso coração neste dia. A primeira lição é esta: o Deus da esperança oferece descanso aos aflitos. O Deus da esperança oferece descanso aos aflitos. Os versos 11 e 12 nos dizem o seguinte: tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se, e teve um sonho. Quando nós lemos esta passagem, estes pequenos detalhes nos mostram como o Deus da Bíblia, o Deus o qual servimos, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Deus da esperança. Porque este Deus oferece descanso para os aflitos. A Bíblia em nenhum momento deixa de dizer que Jacó era um homem terrível, pecador, estava fugindo por causa dos seus erros e sofreu muito por causa dos seus erros. Colheu inclusive no futuro, no relacionamento com seu tio Labão, engano por parte do seu tio como consequência dos seus atos. A Bíblia não omite estes fatos na vida de Jacó. Pare para pensar muito bem. Abraão, seu avô, era um homem muito rico e próspero, que deixou uma grande herança para Isaque. Isaque era o pai de Jacó. Ou seja, Jacó nasceu numa família muito rica e próspera. Mas agora, por causa dos seus erros, ele tem como cama o chão e como travesseiro uma pedra. Veja onde os nossos atos podem nos levar. Mas o Deus da esperança oferece descanso aos aflitos. Ali, fugindo, carregando toda a culpa, carregando todo este remorso por ter errado contra seu pai, contra sua família, contra o seu irmão, ali
ele recebe de Deus um sonho. E um sono profundo, e um sono que traz para ele muita esperança, traz para ele perspectivas. Ele estava numa jornada de fuga, o seu passado era um passado maldito, mas Deus lhe concede a graça de descansar, de repousar e sonhar, apenas colocando a cabeça, fazendo de uma pedra um travesseiro. Da mesma forma como Jesus olha para todos nós e diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A segunda lição deste texto para a nossa vida é que o Deus da esperança oferece redenção aos pecadores. O Deus da esperança oferece redenção aos pecadores. Eu gostaria de ler o verso 12 e depois o verso 17. O verso 12 diz o seguinte: e teve um sonho no qual uma escada, apoiada na terra, chegava com o seu topo até os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E ele então afirma no verso 17: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Esta visão que Jacó tem desta escada é uma visão profética, apontando nada mais, nada menos do que a nossa redenção em Jesus Cristo. Jesus Cristo que mesmo se afirmou: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Esta escada que tinha sua base na terra e chegava até os céus nos aponta a Jesus, porque não existe outra forma de nos relacionarmos com Deus a não ser por Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E Paulo ainda diz, escrevendo a Timóteo, Jesus Cristo, homem, ou seja, Jesus Cristo, aquele que se encarnou e foi como um de nós, por isso que é uma escada que tem a sua base na terra, mas que chega aos céus. E quando olhamos para esta escada, não podemos pensar em ninguém mais e ninguém menos do que Jesus Cristo. Por isso, Deus da esperança é o Deus que oferece redenção aos pecadores. E o Evangelho está muito claro nesse texto, por quê? Porque Deus vem e lhe dá esse sonho, oferece redenção a Jacó, mesmo antes de qualquer ato de justiça de Jacó. Deus não esperou da parte de Jacó nenhum ato de justiça, de bondade, e no texto nem mesmo o arrependimento, mas Deus já estava providenciando a Jacó a redenção, como Deus também providenciou em Jesus a redenção, para que nós pudéssemos entrar na eternidade e termos novamente um relacionamento com Deus. O Deus da Bíblia é o Deus da esperança, e o Deus da esperança oferece redenção aos pecadores, reescreve a sua história de vida, reescreve, mesmo que tenha um passado maldito, tortuoso, enganoso, falho, o Deus da Bíblia é o Deus da redenção. Terceira lição desse texto para a nossa vida: o Deus da esperança promete sua graça para os indignos. O Deus da esperança promete sua graça aos indignos. O texto nos diz do verso 13 até o verso de número 15, eu não vou ler aqui novamente, mas nos diz todas as promessas que Deus tem para a vida de Jacó. Primeiro, Deus se revela para ele. Eu sou o mesmo Deus dos seus antepassados, do seu avô e do seu pai. Eu estou me revelando a você. A sua descendência será numerosa, ou seja, a promessa que eu fiz lá atrás, eu vou cumprir na sua vida. E Deus ainda faz uma outra promessa dizendo: eu vou estar com você, eu vou guiá-lo, eu estarei com você aonde quer que vá. O Deus da Bíblia, o Deus da esperança, promete sua graça aos indignos, se revela, abençoa o seu futuro e as gerações e diz: eu estarei com você. Assim como Jesus, ao morrer naquela cruz, entregando sua vida por todos nós, e ao ressuscitar dentre os mortos, olha para os discípulos e diz:
eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O Deus da Bíblia é o Deus da esperança. E o Deus da esperança promete graça aos indignos. A bênção de Deus não é para os dignos. A bênção de Deus é para todos aqueles que não se enxergam como dignos, mas recebem pela fé tudo o que a graça de Deus nos oferece. E em último lugar, o Deus da esperança produz convicção aos que vacilam. O Deus da esperança produz convicção aos que vacilam. A Bíblia nos diz no verso de número 16 que quando Jacó acordou do sono, ele afirmou: sem dúvida, o Senhor está neste lugar. Jacó, que já não tinha mais certeza de nenhuma coisa na sua vida, como seria o seu futuro? Será que o seu irmão um dia o encontraria e o mataria? Será que ele seria tomado por assaltantes, mercenários no caminho? Será que ele seria recebido pelo seu tio? Acreditariam lá na terra de Arã que ele era filho de Isaac, filho de Rebeca? Será que ele seria recebido, aceito? Ele já não tinha mais nenhuma convicção a respeito do futuro, mas uma convicção veio ao seu coração, depositada por Deus, e ele afirma: Deus está neste lugar e eu não sabia. Deus está presente em nossa vida, mesmo quando nós não achamos que Ele está. Ele está presente aqui e agora, e Ele estará presente ali e além. Nós nos encontraremos com Deus no cumprimento das suas promessas. O Deus da Bíblia é o Deus da esperança que produz convicção aos que vacilam, aqueles que não têm certeza de nada, se sentem às vezes como uma poeira sendo levada pelo vento para lá e para cá, principalmente nesses dias de pandemia, sem certezas do futuro. Mas a convicção que nós temos é que Deus está conosco, mesmo quando nós não sentimos com a nossa pele, mas quando nós cremos. Esta foi a afirmação daquele homem: Deus está comigo, Deus está neste lugar. Eu não imaginava que Deus pudesse estar presente na minha vida. Eu não imaginava que Deus pudesse olhar para mim, tão pecador como sou. E então o que nós fazemos? Pela fé, nós agarramos este amor, esta graça, e começamos a ter mais convicções do que dúvidas. O Deus da Bíblia é o Deus da esperança. O Deus da Bíblia é o Deus de Jacó. É o Deus que oferece descanso aos aflitos. É o Deus que oferece redenção aos pecadores. É o Deus que promete sua graça àqueles que são indignos. É o Deus que produz e gera convicção àqueles que andam vacilantes. O Deus da Bíblia é o Deus da esperança. Ele está comigo, Ele está com você. Creia nisso, em nome de Jesus. Poderoso, tu és
Agora já estamos encerrando este culto, vamos nos despedir deste momento aqui por esta plataforma, mas eu tenho certeza que o amor, a graça, a bondade de Deus estará presente na sua vida, como esteve presente na vida de Jacó. Deus está presente. Nós não muitas vezes vemos, mas Ele está lá. Ele está com você, Ele está comigo, Ele nos ama, Ele tem um plano maravilhoso para todos nós. Vamos orar, vamos falar com Deus? Pai, neste momento nós queremos orar, entregando nossa vida em Tuas mãos. Assim como Jacó creu em todas as Tuas promessas, nós cremos nas Tuas promessas para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa família. Cuida de cada um dos nossos passos. Ó Deus, em nome de Jesus, gera em nós esperança e paz. Que possamos confiar no Senhor em todo o tempo. Em nenhum momento venhamos a desconfiar que o Senhor está presente junto de todos nós, ao nosso lado, nos ajudando, nos confortando. Ó Deus, às vezes podemos enfrentar dias difíceis, dias de deserto, dias de ter apenas um chão e uma pedra como travesseiro. Mesmo assim, o Senhor é um Deus de conforto e um Deus que nos faz sonhar, mesmo em meio a toda esta crise. Faz o Teu povo sonhar, gera esperança, paz e alegria no coração dos Teus filhos e filhas. Pedimos a Tua bênção por esta semana, nos guarda, nos livra do mal, nos dê discernimento para sermos bênção na vida de pessoas. Em nome de Jesus, livra-nos das tentações. Dá-nos, Senhor, a cada dia a Tua porção de paz, de alegria, para que possamos sempre, ó Deus, confiar que Tu és um Deus presente, fiel, bondoso, amoroso para com todos nós, como diz a Tua palavra. Guarda-nos, abençoa-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Santo Espírito repousem sobre todos nós, hoje e sempre. Amém e amém. Tenha uma boa semana, em nome do Senhor Jesus.